Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Esse que é um podcast para entender de forma descomplicada e estratégica o universo dos fundos de investimento listado, mas também outras temáticas que se tornam importantes. No episódio de hoje, eu converso com o Matheus Bicalho, da UP Gestão de Carteiras Administradas, um bate-papo imperdível sobre como funciona uma carteira administrada, seus reais benefícios para o investidor e como que essa estrutura aí pode ser uma alternativa inteligente à gestão tradicional de fundos. A gente fala sobre estratégia, alocação, risco do papel e o papel, da carteira administrada no cenário atual de juros nesse nosso Brasil que é bastante incerto. Então, pega o seu café e vem aí com a gente entender por que investir com estratégia faz toda a diferença. Matheus, seja muito bem-vindo a esse podcast. Gostaria que você se apresentasse. E aí sim, a gente vai começar um pouquinho sobre como surgiu a UP Gestão e qual foi a sua motivação em entrar nesse projeto. Excelente. André, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando para você e para sua audiência. Falando um pouquinho sobre mim e sobre a UP, tá? Eu sempre brinco que eu tenho essa cara de novinho, eu sou novinho, mas estou com quase 30 anos. O pessoal olha para mim e fala que eu tenho 18, 19. Mas, na verdade, eu tenho quase 10 anos de experiência de mercado financeiro. Eu comecei como assessor de investimentos, depois fui gerente bancário, depois fui analista de ações e analista de FIIs por um tempinho também, durante 5, quase 6 anos. Fui consultor CVM e agora, recentemente, virei gestor CGA e iniciei o processo de abertura da UP e desde então o negócio tem ido bem. Então, resumindo um pouquinho a história, Basicamente, eu tive toda essa progressão dentro do mercado financeiro, toda essa carreira, e eu percebi que o mercado, na minha opinião, caminha para um cenário onde a carteira administrada vai ser o tipo de serviço predominante. Depois a gente pode explorar aqui ao longo desse bate-papo por que eu tenho essa convicção, mas diante dessa convicção, eu resolvi abrir uma empresa nesse nicho e eu entendo que o mercado, de fato, caminha para isso. Então, para abrir uma introdução aqui, essa é um pouquinho da minha história. E eu criei a UP com o intuito de oferecer um serviço de qualidade a um preço justo para a maior quantidade de pessoas possível. Basicamente isso. Maravilha. Então você já me instigou, Matheus, a perguntar por que você entende que esse é o caminho, do futuro não tão distante assim. Olha, são vários motivos, tá, Andréia? Eu acho que você já deve ter abordado, provavelmente aqui no seu canal, a questão do conflito de interesse com os assessores, confirma? Perfeito. Então, acho que todo mundo que já tem um pouquinho de experiência de mercado financeiro conhece essa historinha, mas eu vou resumir ela aqui. Uns 15, 20 anos atrás, o investidor de varejo ele só tinha uma alternativa, que era o banco. E o banco ele tem os seus problemas. Você tem produtos ruins e, na falta de uma alternativa, você pode colocar um nível de comissionamento, um nível de rentabilidade muito mais baixo do que você teria com competição, e com isso o lucro do banco era maximizado. E aí veio o modelo da assessoria, que hoje é o que está em alta, hoje é o que todo mundo conhece. É, de certa forma, um upgrade, porque traz algum nível maior de concorrência. Não à toa, hoje a gente consegue facilmente aplicações que rendem 100%, 105% de CDI. Isso não existia no varejo 15 anos atrás. Então, houve sim uma melhora, mas esse modelo ele ainda é enviesado. Igual a gente conversou, ele tem o conflito de interesse, que em alguns casos, óbvio que sempre existe profissional que faz o trabalho bem feito, que não se deixa afetar pelo conflito e, por consequência, entrega um bom resultado para o cliente, mas a gente vê muitos casos no qual isso acaba sendo detrator para a carteira. O assessor ele toma decisões que geralmente maximizam o retorno dele, maximizam a comissão gerada, e isso acaba atrapalhando a performance do cliente. Sem falar que a maior parte dos assessores são, na verdade, agentes comerciais. A profissão, a função e a responsabilidade principal do assessor é comercial. Ele não é uma pessoa que fica analisando macroeconomia, não é uma pessoa que fica analisando ações, não é uma pessoa que fica fazendo relacionamento com fundos para acompanhar fundos de investimento. Normalmente tem pessoas dentro da equipe que fazem isso, mas não é diretamente a pessoa com quem você conversa. E nem sempre essa pessoa tem um nível de profundidade. Óbvio que eu estou generalizando, tem assessores que são bons e fazem isso, mas na média, o assessor ele não é alguém muito técnico em termos de análise. Então, essa combinação de tanto conflito de interesse quanto a falta de conhecimento técnico, na minha opinião, ela é uma combinação um pouco perigosa. E já tem um monte de relato na rede social que mostra isso. Diante disso, tem surgido o modelo de consultoria que, não sei se
você provavelmente conhece, mas se os seus ouvintes aqui conhecem. O modelo de consultoria CVM ele é um pouquinho melhor que a assessoria, porque ele permite que o consultor, primeiro, não esteja vinculado a uma única corretora, e em segundo plano, ele não recebe comissão, pelo menos não para investimentos, ou não deveria receber, já vi casos que acontece. Esse modelo, na minha opinião, ele é um upgrade, e o mercado hoje caminha para a consultoria. Querendo ou não, elimina o conflito e tem essa flexibilidade de poder atuar em várias corretoras. Então, de fato, traz uma melhoria. Só que eu já fui consultor, eu já fui assessor, e uma das dores que esse novo modelo que está em ascensão não resolve, e na minha opinião vai ser a próxima grande dor dos investidores de varejo, é a questão de comodidade. Na consultoria CVM, você ainda precisa ter um contato muito frequente com o seu consultor, dependendo do nível de ajuste do portfólio, e sempre que você vai fazer qualquer alteração, você vai precisar aprovar ou você mesmo fazer essa alteração. É o famoso push ou notificação que você recebe no celular. Então, vai resgatar de um fundo? É um push. Vai fazer uma aplicação em renda fixa? É um push. Vai fazer uma compra e venda na bolsa de valores? Você tem que abrir o home broker ou você tem que aceitar o push. Ah, mas tem carteira automatizada? Tem, só que a carteira automatizada cobra um absurdo de corretagem. Então, assim, tem outros problemas ainda dentro do relacionamento com o consultor CVM. Eu participei, fui sócio, eu fundei e fui sócio de uma consultoria CVM, saí no meio do ano passado. Essa consultoria, com um ano de casa, tinha 500 milhões sob gestão. Então, eu senti isso na pele, que é essa dificuldade de você dar um atendimento de qualidade a um preço justo num produto ou num serviço, que na minha opinião, pelo menos, ele não é tão escalável. Porque se você tem 100 clientes na sua base e você quer mudar, sei lá, vender XP Malls e comprar XPLG, você tem que falar com 100 clientes, ajudar eles a fazer 100 movimentações ou enviar 100 pushes. Ah, dá para enviar push em massa? Dá, só que você tem que acertar a quantidade, você tem que falar com o cliente para aceitar. Não é escalável. Esse é o resumo. Então você tem que cobrar caro por isso e você perde muito momento de entrada, principalmente quando você vai fazer operações com mais frequência. Querendo ou não, o cliente precisa aceitar o push. E a pessoa tem reunião, tem filho, tem família, tem viagem, tem hobby. Às vezes a pessoa não está disponível. Eu não vou lembrar valores, mas na época que eu era consultor, eu cheguei a fazer um cálculo de quanto que meus clientes deixaram de ganhar porque eles não estavam disponíveis no momento que eu falei para fazer uma alteração em renda variável. E foi começo de 2024, eu tinha acertado 3, 4 operações assim grandes em renda variável e deu dezenas de milhares de reais que meus clientes não pegaram porque eles foram ver o push aceitar 2, 3 dias depois. Então aquilo me doeu muito. Então, resumo da história. Apesar da consultoria ser o que está em tendência hoje e ser um modelo melhor que a assessoria, ela não resolve essa questão da comodidade. A carteira administrada resolve. Assim como um fundo, eu como gestor aqui dentro, eu tenho total discricionalidade, esse é o termo que o pessoal usa, mas é uma palavrinha complexa ou complicada para falar que eu consigo fazer as compras e vendas pelo cliente. E dentro desse modelo, eu também consigo emitir ordens em massa. Então, ao invés de eu ter que entrar conta por conta para comprar XPLG em 100 contas diferentes, eu consigo elaborar um sistema que está em desenvolvimento aqui, no qual eu mando simplesmente a ordem inicial e ela calcula o valor correto que vai ser comprado para cada cliente e executa isso em uma fração de segundos. Então, a partir do momento que isso está funcionando, tem uma série de vantagens. O cliente não precisa perder o tempo dele para fazer esse tipo de operação. Eu não preciso perder meu tempo entrando em contato com vários clientes. Eu consigo executar as operações de forma muito rápida e se eu tiver uma boa noção de timing de mercado, isso maximiza a rentabilidade. E, por fim, esse tipo de operação mais rápida, mais frequente, habilita estratégias que não são praticamente possíveis dentro da consultoria. Seja porque na automatizada tem corretagem, então o giro pesa muito, ou seja porque a frequência é muito alta e o cliente não consegue ficar aceitando ordem toda hora no modelo tradicional. Então, não me estendendo demais, acho que seria por esses motivos, para resumir um pouco a história, porque que eu acho que, de fato, a carteira administrada é um produto, é um serviço melhor do que o modelo que está em ascensão hoje, que é a consultoria CVM. E eu imagino que em 3 a 5 anos que vai começar a ter essa migração de consultoria CVM para a carteira administrada. Estou tentando antever esse movimento aqui. Matheus, você falou 2 termos muito interessantes que eu gostaria que você conceituasse aqui para o pessoal. A diferenciação entre a carteira automatizada, você falou aí de um custo que já é interessante o pessoal ter essa noção, e a da carteira administrada, o que diferencia essas duas? Porque acredito que gere muita dúvida, né, do pessoal, e pense que é a mesma coisa, e são coisas completamente diferentes, né? Excelente pergunta, é bom que eu consigo esclarecer isso. Quando a gente fala carteira automatizada, normalmente é uma carteira que é
como o nome diz, automatizada pela corretora. Então, a corretora em si, ela prepara aquele portfólio, ou ela contrata uma casa de research para preparar aquele portfólio. Então, a tomada de decisão fica ou na corretora ou na casa de research contratada, e os clientes aderem, entram naquela carteira automatizada. Uma vez que há uma alteração na carteira, vamos supor que a research troca, igual a gente está brincando, XPMOLs por XPLG. Ele vai lá, normalmente em determinadas datas, tá? Não é qualquer momento, são datas específicas, tipo uma vez por mês, 2 vezes por mês, que pode fazer as mudanças, e a corretora vai mudar essa posição, comprar, vender, ajustar tamanho, para todos os clientes que fizeram a adesão. Então, quais são as diferenças, né? Primeiro ponto, a corretora ela tem interesse em gerar corretagem, em gerar receita para ela. Se a carteira vai render mais ou vai render menos, não é tão impactante. Óbvio, né? Se a carteira rende mais, é bom, porque o cliente vai ficar ali por mais tempo, vai estar feliz e aquilo vai gerar mais receita. Mas a prioridade principal é gerar a carteira. E como que ela recebe, como que ela tem receita em cima disso? Você não tem uma receita de taxa de administração, você não tem uma receita fixa, você não tem uma receita de performance. A única receita que a corretora, que tem todo o custo operacional para fazer isso, tem é a corretagem. Então, quando você entra numa carteira carteira automatizada, você tem um custo de corretagem que não é desprezível. Ele pode ser negociado, tem escritórios que são menores e consegue baixar essa taxa, tem escritório que deixa a taxa mais alta, mas o custo de corretagem ele geralmente é relevante. Para carteiras que têm 100, 150 mil investidos, a corretagem aqui é meio chatinha, né? Tem um negócio que chama tabela Bovespa. Então, basicamente, dependendo do tamanho da sua ordem, você vai ter uma corretagem diferente. Mas para ordens acima de R$3.000, que costuma ser o padrão, você vai pagar R$25 fixos, mais 0,5% do volume movimentado. Então, simplificando, se você fizer uma ordem de R$100.000, é R$25 fixos, mais R$500, que é 0,5% sobre R$100.000 de corretagem. Isso é muito caro, muito caro. Óbvio, esse é o valor padrão. Muitas vezes você consegue descontos em cima disso, então dá uma amenizada. Mas é um custo bem expressivo e essa receita fica com a corretora. Quando você vai para a carteira administrada, as duas mudanças são as seguintes. Eu consigo a corretagem padrão de home broker, que às vezes é 0. Então, aqui dentro da UP, a gente opera pelo BTG e a gente tem uma parceria com um escritório de assessoria que zera a corretagem para todos os ativos de renda variável. Então, você pode estar comprando ações, pode estar comprando FIIs, pode estar comprando opção, pode estar comprando, acho que até futuros, e você tem 0 custo de corretagem. Então, você economiza cada 100 mil movimentados mais de R$500 de custo em potencial. E o segundo é a dinâmica de tempo de entrada. A carteira automatizada, como eu falei, normalmente tem datas de execução. Então, ela vai mudar uma vez por mês, vai mudar 2 vezes por mês. Poxa, e se acontecer alguma coisa no dia 5, no dia 17, no dia 21, que são as datas que não tem mudança, você não consegue se adaptar. Nem a corretora, nem a research, nem que eles queiram, eles não conseguem executar aquela mudança. Pô, saiu uma notícia muito ruim para os XPMOLs. Eu quero zerar porque ele não caiu ainda. Você não consegue, porque não está na data de mudança. Na carteira administrada, você tem essa flexibilidade de fazer as mudanças quando você quiser. Então, resumindo a história, primeiro ponto de diferença, né? A carteira automatizada geralmente tem corretagens maiores. Segundo ponto de diferença, quem toma a decisão é a corretora ou uma research, não um gestor. Isso é menos relevante, mas vale a pena citar. E o terceiro ponto, que é a questão do time de mudança. Então, você pode mudar na administrada quando você quiser. Na carteira automatizada tem as janelas de mudança. Então, assim, na administrada, você pode mudar como você falou. Mas aí você conversa com o gestor e ele faz ou é o cliente que faz? Como é que é essa relação? Boa pergunta também. Isso varia de acordo com a casa, tá? Existem gestoras que trabalham com carteiras administradas totalmente personalizáveis, e aí você está 100% correta. Ou seja, o cliente, estou pensando em vender Vale, quero comprar Banco do Brasil, você conversa com o gestor e ele vai executar aquela estratégia para você. Então, cada carteira de renda variável, de ações, de FIIs, etc., vai ser diferente em cada um dos clientes. E aqui dentro da UP Gestão, também é o segundo modelo, a gente tem carteiras padronizadas. Então, o cliente ele adere àquela carteira. Então, a gente tem uma estratégia de ações, uma estratégia de FIIs, FII, Infra e FIAGro, uma estratégia multimercado. Você vai falar para mim, Matheus, quero 50 mil em ações, 50 mil em FIIs, 50 mil em multimercado. E aí, essa carteira é padrão para todos os clientes. Então, realmente não tem uma conversa ou uma negociação direta com o cliente. A partir do momento que eu entendo que tem uma oportunidade de compra em Magalu, eu consigo apertar o botão e todos os clientes que estão na carteira de ações automaticamente compram ação. Ah, Matheus, mas eu não quero comprar Magalu, não quero ter Azul, não quero ter determinado ativo. Isso realmente, aqui conosco, não tem essa flexibilidade de negociação, porque para dar essa personalização, dá muito mais trabalho operacional, e aí o custo aumenta.
né? Então, resumindo a história, tem empresas que fazem isso, não é um modelo ruim, mas não é o que a gente trabalha. Maravilha. E quais são esses critérios, né, na verdade, quais são os critérios, né, de risco e perfil de investidor que orientam justamente aí essa decisão de alocação dos ativos na UP, né? Como ela não é flexibilizada, que critérios você utiliza? Esse é um bom ponto. Aqui, apesar de a gente estar falando mais de renda variável, tá, Andréia? A gente, de fato, faz, quando o cliente quiser, uma análise de portfólio completa. A gente faz a alocação completa. Tá? Então, tudo isso que eu estava falando até o momento, referente a 10% a 30% do portfólio do cliente, que é a parte de renda variável, que de fato tem alterações mais frequentes. Quando a gente vai para análise de perfil, análise de volatilidade, a gente faz o que assessorias, consultorias ou mesmo empresas que seguem a Planejar, que é a certificação CFP, fazem, ou deveriam fazer, né? Qual que é a lógica? Você tem que conversar com o cliente, isso de fato a gente faz no momento que o cliente está entrando aqui conosco, para entender todo o contexto de vida dele. Então a gente vai ter um bate-papo. Poxa, qual que é a sua renda? Qual que é as suas despesas? Elas são fixas, elas não são? Qual é a estabilidade da sua renda? Você tem expectativa de usar recursos relevantes no curto prazo? Você tem seguro? Você tem empréstimo? Você tem filhos? Você tem pais idosos? Qualquer coisa que possa impactar hoje ou tenha o potencial de impactar a parte financeira no futuro precisa ser abordada. Com base em dezenas de variáveis, eu citei algumas aqui para vocês, aí a gente desenha o portfólio do cliente. E aí que a gente vai chegar na tolerância de risco, no perfil do investidor, como o pessoal normalmente chama. E a gente trabalha com todos os perfis, tá? Já adianto para você. Então, uma pessoa que já está ali nos 40, 50 anos, caminhando para aposentadoria, tem filhos pequenos, não tem seguro, tem um emprego que é relativamente estável e eventualmente os pais já estão de idade, podem ter algum custo de saúde, etc. Essa pessoa não pode, muitas vezes, correr riscos elevados. Então, o que a gente faz? A gente faz uma alocação de acordo. A gente vai colocar a maior parte da carteira, depende do patrimônio, né? Mas maior parte em liquidez ou mais do que o normal, do que o restante dos perfis de clientes que a gente trabalha, e ativos que têm menor volatilidade. Porque esse cliente, ele demanda isso, ele pode ter imprevistos financeiros, ele pode precisar do recurso, ele não tem muito tempo para recuperar, né, eventualmente antes da aposentadoria, ele é um perfil de cliente que às vezes por natureza é mais conservador, óbvio, talvez você vai ter um cliente desse perfil, só que ele tem 10 milhões, ele gosta de renda variável, aí você muda um pouquinho, você tem uma personalização muito grande na alocação. A partir do momento que você definiu, é 70%, exemplo, tá? 70% em renda fixa, 20% em ações, 10% em FIIs, aí entram as caixinhas que eu estava falando para você. Uma vez que você entrou na caixinha de FIIs, todo mundo que está naquela caixinha tem as mesmas posições. Mas a gente personaliza, de fato, o nível de risco, liquidez, tolerância de volatilidade, qualquer outra variável, dolarização e etc., de acordo com o perfil do cliente. Então é assim que a gente normalmente trabalha. E quais são os principais benefícios, né, de uma carteira administrada, né? Você falou que a carteira automatizada é feita pela corretora, através de uma research ali, que ela realmente vai fazer as modificações 1 ou 2 vezes por mês. Isso. Como que a carteira administrada ela funciona? Vocês estão plugados em alguma corretora e aí vai fazer todo esse trabalho, né, de consultor a priori e depois de gestor, né, nessa carteira administrada? Vocês fazem comparação, investir diretamente em FIIs por conta própria? Como é que ela é mais benéfica do que você propriamente ir lá e escolher esses produtos, por exemplo, de renda variável? Como é que funciona toda essa sistemática, Matheus? Olha, vou te dizer que não existe uma resposta simples de sim ou não, tá, Andréia? Depende muito da pessoa. Não é que a carteira administrada é a melhor solução em todos os cenários. Não, isso não existe no mercado financeiro. Então, assim, realmente tem que avaliar se esse serviço é o melhor para você. Como que você avalia isso? Aí você compara as vantagens e desvantagens de cada um dos serviços. Então, por que optar por uma carteira administrada e não investir por conta própria? Que eu acho que é o principal ponto aqui da questão. Investir por conta própria tem algumas desvantagens e algumas vantagens. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Primeiro fator, quando você investe por conta própria, a questão de liquidez é muito pouco relevante. Então você consegue entrar e sair das operações muito mais fácil, mesmo do que uma gestora pequena que tem 20, 30, 40 milhões, que é mais ou menos o nosso caso aqui. Então você tem a liquidez a seu favor. Dessa forma, sabendo investir, você muitas vezes vai ter retorno muito acima da média de mercado. Eu
conheço investidores que têm 1, 2, 3, 4 milhões, que fazem gestão do portfólio deles por conta própria, e eles ganham muito mais do que eles ganhariam comigo ou com qualquer outra gestora. Não estou dizendo que é o normal. Isso aqui realmente é o fora da curva. É 5% dos investidores. Poucos têm a capacidade, tanto técnica, né, de conhecimento para conseguir ter esse nível de retorno, quanto tempo. Porque, querendo ou não, você acompanhar mercado e tomar decisões de investimento, muitas vezes é um tipo de atividade que ela é muito tempo intensiva. Você precisa de várias horas por dia se você quiser ter uma chance um pouquinho maior de você entregar um retorno bem acima da média de mercado. Mesmo gastando 10 horas por dia, tem gente que não consegue. Né? Então, quando você investe na pessoa física, você pode ter custos menores, você não tem que pagar ninguém. Você tem a vantagem da liquidez a seu favor. E se você for muito bom, você vai ganhar muito mais do que você terceirizar o serviço para qualquer um. Essas são as vantagens. Por outro lado, a grande maioria das pessoas esbarra na questão de falta de tempo e esbarra na questão de não gostar ou não ter o conhecimento técnico suficiente para você entregar um bom nível de retorno. Se você sozinho não consegue entregar esses dois fatores juntos, aí eu acho que faz sentido você terceirizar. Vou ser sincero, para a maioria das pessoas faz sentido terceirizar. Assim, menos de 5% dos investidores que fazem decisão por conta própria conseguem ter retorno muito acima da média de mercado. Tá? Mas seria basicamente por isso. Quais são as desvantagens por consequência de você estar na pessoa física? Você vai gastar muito tempo e você vai ter muita dificuldade, poucas pessoas conseguem. Tá? Acho que é o resumo. Por que carteira administrada? Aí a gente já conversou. Você pode ir para assessoria, você pode ir para consultoria, você pode ir para carteira administrada. Cada um deles tem suas vantagens. Em geral, eu gosto da consultoria e da administrada. Por quê? A consultoria não tem o conflito de interesse e você pode investir em qualquer corretora. Então, é bem interessante. E a carteira administrada tem as mesmas vantagens, só que tem a questão da discricionalidade. Como você escolhe entre as duas? Você se sente confortável em ter controle sobre as posições ou não ter controle sobre as posições? Acho que esse é o ponto mais importante. Não, Matheus, eu quero saber exatamente onde está o meu dinheiro, eu quero saber e quero aprovar cada compra e cada venda. Você tem que ir para a consultoria. A carteira administrada não tem essa opção. Por outro lado, não, eu prefiro que você toque tudo sozinho, você vai me economizar tempo, eu confio no seu trabalho, manda bala. Aí você pode ir para uma carteira administrada. Eu acho que é basicamente isso. Eu consegui responder bem a sua pergunta? Não, com certeza, com certeza. Ainda falando, Matheus, em relação à carteira administrada, né, como é que você vê o papel dela em um cenário de juros como nós estamos, ou, né, no caso de alta, mas também aí prevendo uma queda, que claro que não vai ser tão rápido, né, por conta de várias questões macroeconômicas, em relação aí à retomada do setor imobiliário, né, como é que a carteira administrada ela trabalha nessa questão aí, mais puxando aí para os fundos imobiliários? Olha, basicamente a gente tem uma estratégia um pouco fora da curva aqui, tá? Muitas empresas, fundos e mesmo carteiras administradas, eles costumam ter uma abordagem fundamentalista de carrego. É o mais usual dentro do mercado financeiro como um todo, tá? O que acontece? Não tem nenhum problema, tem gente que consegue gerar retorno bem acima da média de mercado dessa forma, e por consequência, você não tem muita diferença de juros em alta e juros em baixa. Óbvio, tem os ciclos de mercado. Então, quando tem um ciclo de mercado ruim, e não necessariamente isso é correlacionado com juros em alta, até é na maioria, mas não é obrigatório. Então, pode ter cenário de Selic subindo, e FIX performando bem, e BOV performando bem. Mas fato é que quando você tem um ciclo muito ruim, e FIX muito mal, ou IBOV muito mal, a carteira de médio e longo prazo, a carteira de carrego, dificilmente vai ganhar do CDI. Tem exceções, mas dificilmente vai ganhar do CDI. É muito difícil, com uma carteira de longo prazo, você outperformar sempre o CDI, mesmo em anos ruins. Tá? Esse é o padrão de mercado e faz parte do processo. A pessoa, quando investe em ativos de risco, ela tem que estar ciente disso. É óbvio que existem ativos e estratégias que são mais descorrelacionadas com o mercado, já vou falar disso. Mas não tem nenhum tipo de garantia, né? Então, independente de ciclo em alta ou ciclo de alta de juros ou queda de juros, a terceirização do serviço ela vai fazer sentido. Não é porque na alta
faz sentido terceirizar a carteira, na baixa de juros não faz sentido terceirizar a carteira. Eu acho que não existe essa correlação. O que existe, de fato, é num cenário que os juros está muito baixo, carteiras conservadoras ficam mais caras, porque o custo fixo para você atender um cliente, ele é praticamente fixo. Você vai cobrar X reais por hora ou X% do patrimônio. 0,5% do patrimônio com Selic em 15 afeta muito pouco a sua rentabilidade. 0,5% do patrimônio com a Selic em 2, igual a gente tinha na pandemia, é quase 1/4 do seu retorno. Então, de fato, retornos ficam mais apertados quando você terceiriza o serviço num cenário de juros mais baixo. Mas, vou ser bem honesto, isso é se a consultoria ou se a gestora que fez essa alocação não fez uma alocação direito. Porque no cenário que a Selic está em 2, você consegue ter posição em renda variável, você consegue ter posição em FII, você consegue ter posição em indexado, você consegue ter posição em pré-fixado. Todas essas alocações teriam te gerado um retorno muito maior do que você ficar sentado em pós-fixado. Óbvio, dá sempre para prever? Não dá, mas a função nossa é justamente tentar nos adaptar para o cenário macroeconômico. Qual que seria o cenário ideal? Poxa, a Selic está caindo muito. Se eu ficar sentado em pós-fixado, a minha taxa de administração vai ser muito grande, não vai compensar para o cliente. Eu não posso ficar em pós-fixado no cenário que a Selic vai para 2. Aí realmente não faz sentido. Então, as casas que tiveram a capacidade, elas anteveram esse movimento e alocaram o cliente indexado, FIIs, pré-fixado, renda variável, etc. E aí tudo bem. Provavelmente esse cliente ganhou muito mais que o CDI, mesmo após taxa de administração. Então, para concluir aqui, entendo que esse fator de juros em alta, juros em queda, não interfere no fator de terceirizar ou não o serviço. Acho que não é tão relevante assim. Depende de juros, está mais alto, está mais baixo, você deveria manter a sua estratégia, seja você tomando conta, ou seja, um terceiro tomando conta. Maravilha, Matheus. Vamos falar um pouquinho macro, né? Nós estamos num cenário bem desafiador em vários sentidos, porque a gente ainda não sabe o rumo, né? Sabemos que em 2026 teremos eleições, que já está se desenhando alguma coisa nesse sentido já agora, começando aí o segundo semestre. Como é que você está vendo a renda variável, ações, fundos imobiliários, FIINFRAs e FIAGROS em 2026? Como é que você viu até agora e como é que você está, né, enquanto gestor, já se antevendo aí as possibilidades que aí possam existir? Porque a gente sabe, o Brasil é tudo incerto e a macroeconomia está a mil. Não só no Brasil, né, Matheus? No mundo como um todo. Certo. É bom que isso me dá até um gatilho para eu complementar o que eu falei na pergunta anterior. Se você tiver uma abordagem que ela é de carrego de médio e longo prazo, Andréia, você ter uma noção do que vai acontecer no macro acaba sendo mais importante. Você não quer estar muito posicionado em Bovespa ou mesmo em FIX, no cenário que esses dois ativos, né, os dois índices, na verdade, performem mal. Mesmo que você seja um excelente gestor, sua carteira tende a ir mal, mesmo gerando alfa sobre o benchmark. Então, essa questão macro, de fato, faz sentido e é uma preocupação para a maior parte dos gestores. Aqui, a gente tem uma carteira tática que ela é muito correlacionada com o IFIX. Então, a gente tentar prever o que vai acontecer com o IFIX, de fato, é bem importante. Por outro lado, as nossas posições, elas têm uma duração muito curta. A gente fica, em média, 7 dias em cada posição. É uma carteira que gira muito o portfólio. E em cenários que a gente vê de curto prazo que o IFIX vai cair, a gente consegue proteger. A gente bota mais caixa ou a gente até entra short em alguns fundos imobiliários. Então, a questão de você prever num horizonte mais longo, será que o IFIX vai subir nos próximos 12 meses? Não é uma preocupação tão grande no nosso caso. Tá? Então eu vou dar minha opinião, não tem problema nenhum, mas a gente consegue se adaptar a esse cenário muito mais rápido, justamente porque a gente tem operações mais curtas. Então a nossa opinião hoje, eu acho que o IFIX vai subir semana que vem, vai gerar uma carteira. Aí na semana que vem, acho que o IFIX vai ficar de lado, é outra carteira. Acho que o IFIX vai cair, é outra carteira. Então eu estou muito mais preocupado em acertar o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, do que no médio e longo prazo. Até porque, dentro da estratégia que a gente utiliza aqui, a gente acerta muito mais o que acontece no curto prazo que no médio e longo prazo. Você me pergunta qual que é a chance do IFIX subir semana que vem, a chance de eu acertar é muito maior do que qual que é a chance do IFIX subir nos próximos 12 meses. Tá? Diante desse preâmbulo, né, dessa introdução, eu entendo que o IFIX tende a gerar um resultado próximo ao CDI num horizonte de 12 a 24 meses. Tá? Por quê?
Hoje, o nosso macro, como você citou, ele está muito ruim. Se você olhar o presente, ele é muito ruim. A gente tem problema fiscal, a gente tem Selic elevada, a gente tem juro alto nos Estados Unidos e tem alguns outros fatores em termos de eficiência econômica que também não ajudam. Segurança jurídica, né? Toda hora tributo novo e assim por diante. Por que a Bolsa não caiu? Por que o IFIX está subindo? Por que o IBOV está subindo se o cenário é esse? Aqui tem dois fatores. Primeiro que houve um exagero no nível de estresse em dezembro de 2024, pelo menos olhando o IFIX. Né? O IFIX despencou absurdamente ali no meio de dezembro. Então, a partir do momento que você tem um estresse exagerado, tanto para baixo quanto para cima, a gente chama isso muito de overshooting no mercado, a tendência é que ocorra um movimento de volta à média. Então, acredito que esses últimos 6 meses a gente está vendo um movimento de volta à média, tanto para o IFIX, estava muito barato, a gente estava vendo fundos que têm qualidade, que não tinham problema de inadimplência, negociando a 0,7 vezes o valor patrimonial, por exemplo, e não eram fundos de tijolo, então a Selic subindo, por exemplo, não afetava tão negativamente esse fundo, para citar alguns exemplos aqui, bem específicos do nicho, né? Porque tijolo até faz sentido, tá? 70 num cenário que a Selic vai pro além. Até subiu depois, mas enfim, depois a gente pode discutir se a precificação de tijolo está certa ou não. Por outro lado, quando a gente olha o resultado desde dezembro, a gente vê que houve uma recuperação. Por quê? Se o fundamento não mudou, se o cenário está ruim, por que está tendo essa recuperação? Além do fator de, que eu falei, volta à média, existe sim um fator de precificação de alteração política e econômica, que eu acho que é a raiz da sua pergunta. Hoje o mercado precifica que provavelmente a condução política e econômica que vem ocorrendo, que tem sido negativa como um todo, vai mudar nas eleições de 2026, ou tem uma probabilidade crescente de mudar nas eleições de 2026. Então essa é a minha leitura de por que a Bolsa tem ido bem no curto prazo. Diante disso, para a gente saber se a Bolsa vai continuar subindo, a gente precisa saber se vai mudar e quanto que isso vai mudar. Né? Aí já entra num caráter especulativo muito maior. Hoje eu atribuo que existe uma chance superior a 50% da gente ter uma alteração relevante no executivo. Tá? Acho que o presidente atual não se reelege e não vai ter alguém com condição política e econômica parecida sendo eleito. Acho que a gente vai para o outro escopo, a gente vai sair da esquerda e vai para algo centro-direita. Tem os nomes, né, não sei se faz sentido citar aqui, mas tem os nomes que já têm ganho de tração em termos de pesquisas eleitorais prévias. Por outro lado, por mais que isso seja bom, porque esse tipo de política tende a ser mais favorável para investidores e para mercado, não vou falar de população, não vou falar de economia, vou falar de resultado para investidor, se bolsa vai subir, se bolsa vai cair. Por mais que esse tipo de política seja mais favorável para o mercado, a gente tem um problema que é o Congresso. Eu acho que o mercado talvez não está adequadamente precificando o risco ao Congresso. Não adianta, na minha opinião, você ter uma mudança só no executivo. Você pode ter um Milei, que virou referência, né, em termos de condução política e econômica, transformou a Argentina da água para o vinho em 2, 3 anos. Pode ter alguém algo parecido no cargo executivo. Se o Congresso não estiver alinhado, as coisas aqui não vão melhorar de forma significativa. Pode até melhorar no curto prazo, pode ter um voozinho de galinha, pode melhorar alguma coisa, mas a gente não vai ter uma alta estrutural de médio e longo prazo. Pelo contrário, mesmo entrando alguém com muita capacidade no cargo executivo, acho que existe uma boa chance do Congresso travar as coisas e a gente ficar ali estagnado, que é o que a gente tem, já é o nosso estado desde 2008, 2010. Você pegar a Bolsa Brasileira em dólar e Bovespa, desde 2010, eu não vou lembrar a data exata, mas se eu não me engano, desde 2010, a gente está de lado ou caindo. Então faz 15 anos que a gente não sobe em dólar, porque a nossa política econômica não tem sido boa. Essa é a minha leitura. Entendo que o mercado talvez esteja precificando de forma adiantada e atribuindo uma possibilidade, uma probabilidade de melhora significativa no cenário, que muito provavelmente não vai acontecer com a intensidade que o mercado está esperando. A gente vai continuar nos próximos 4, 5, 6 anos, na minha visão, esse é o cenário mais provável, com o Ibovespa, com o IFIX perdendo do CDI. Tem saltos, tem momentos que vai dar um rally e vai subir 50%? Tem. Mas se você pega, de fato, um horizonte maior, a tendência é que a gente continue sendo o país da renda fixa, tá? Pelo menos esse é o cenário mais provável para mim hoje. A gente só está passando por um pequeno voo de galinha nos últimos 6 meses. E, Matheus, você falou de fundos imobiliários, vamos falar um pouquinho, então,
do papel do fundo de papel, tijolo, inclusive a precificação aí que você deu a deixa, e os híbridos dentro aí de uma estratégia de alocação. Vamos mais pontual aí sobre os fundos de investimento, em específico fundos imobiliários. Uhum. Olha, eu tenho uma opinião um pouco polêmica quanto a tijolos, sabe, Andréia? Eu vi um estudo uma vez que mostrava a capacidade dos tijolos, os mais antigos, né, listados à bolsa há mais tempo, de repassar o aluguel à inflação. Eu não vou lembrar os dados exatos, mas se eu não me engano, daquele estudo tinha, sei lá, 30, 40 fundos de tijolo, menos de 5 foram capazes de repassar e corrigir o yield pela inflação na janela temporal analisada, acho que era 10 ou 15 anos. Então, isso me mostra que, na média, esse esquema de tijolo não vale muito a pena. Eu sou um pouco cético com carregar papéis de tijolo. Papéis não, desculpa, ativos de tijolo. Óbvio, existem exceções. O HGLG, se não me engano, era o primeiro da lista, que conseguiu subir, se não me falha a memória, bem acima do índice de inflação e, por consequência, teve uma valorização super expressiva desde que começou a ser negociado. Mas não é a regra. A maioria dos fundos de tijolo não consegue repassar. Você senta no imóvel, se você pega índices de imóvel tipo FIPZAP, ele costuma dar um retorno real, putz, eu não vou lembrar de cabeça, acho que era 1 ou 2% a valorização do preço do imóvel a médio e longo prazo. Só que isso é você sentar em cima do imóvel, sem taxa de administração, sem taxa de performance e outros custos que você tem no fundo. Como dentro do fundo imobiliário você tem uma série de custos, a tendência é que você, na verdade, vá perdendo o valor real, né, pós-correção por inflação, ao longo do tempo. A não ser que o gestor faça uma gestão muito ativa assim, deixa eu classificar isso, né? Você não vai girar portfólio de imóvel igual você gira ações. Não dá para sair comprando um prédio por semana. Mas você precisa ter uma gestão bem ativa, bem mais do que os gestores fazem hoje em dia, e acertar muito na tomada de decisão para você gerar valor acima da média em fundo de tijolo. Se você pegar o yield médio, eu não vou citar dados de fundo de tijolo, vou citar, em geral, imóveis comerciais, imóveis residenciais, segundo o FIPZAP. Eu não vou lembrar também o percentual exato, mas o percentual de yield, né, de pagamento de aluguel ao ano, ele é muito baixo. Eu acho que estava entre 3% a 7% ou 8%, depende da região, depende do tipo de imóvel, etc. Então, assim, assumindo que você vai ter correção por inflação no imóvel e você vai ter um yield de 3 a 8%, você está praticamente grudado com o Tesouro IPCA. Pô, por que eu vou correr risco de renda variável? Vou ter que se preocupar com fazer giro de portfólio conforme o imóvel fica velho? Vou ter custo de, no caso, imposto sobre aluguel, que você não tem em cima do Tesouro IPCA, o imposto é menor. Tem uma série de fatores que me levam a crer que, na média, o fundo de tijolo ele não é interessante. Tá? Então, para falar dessa classe em específica. Só que aqui, como eu falei para você, a gente não está muito preocupado com médio e longo prazo. A gente tenta fazer posições de curto prazo. Então, por mais que eu não goste da ideia de pegar um fundo de tijolo a uma vez valor patrimonial, ou mesmo com um pouquinho de desconto de valor patrimonial e carregar no médio e longo prazo, eu acho que a grande maioria vai continuar perdendo para o CDI, pelo menos enquanto o CDI tiver o patamar que a gente tem hoje, acima de 8%, 10%, o fundo imobiliário tende a perder. Nada me impede de ganhar dinheiro com esses ativos no curto prazo. A gente tem os movimentos de volta média, que eu falei para você, tanto quando ele estica demais para cima, quando eventualmente ele tem uma correção muito grande, e é ali que a gente faz dinheiro. Tá? Então, se você me perguntar, longo prazo não teria posição na maioria dos tijolos, mas isso não me impede de, no curto prazo, dependendo da semana, igual eu brinquei com você, a gente compra, a gente vende sem dó. E os de papel e os híbridos? Ou multi-estratégia, enfim. Aí tem uma classificação aí bem ampla, né? Hoje em dia. Claro, a gente pode falar sobre cada uma delas, não tem nenhum problema. Então, falando primeiro dos papéis. Eu gosto muito mais do perfil de papel. Como a gente brincou aqui, e eu concordo, o país, aqui Brasil, é o país da renda fixa. E um papel nada mais é do que um FII que investe em renda fixa. Óbvio, existem cuidados que você tem que tomar. A gente teve exemplos clássicos que deram muito errado, como alguns fundos caíram 60%, 70% por causa de problemas de inadimplência. Logo, você tem que fazer uma análise criteriosa de crédito. Você tem que olhar o portfólio daquele ativo, ver se realmente não vai ter problemas de crédito, ou se está dentro de um nível controlado, se o risco de crédito versus o yield que está sendo pago no título faz sentido. Tem todo um processo para analisar. Mas a partir do momento que você achou um fundo de papel que ele é razoável, a premissa ela é bem mais interessante do que o tijolo. Tesouro IPCA,
médio e longo prazo ganha do CDI. A gente está numa janela que isso não está acontecendo, mas a médio e longo prazo, Tesouro IPCA ganha do CDI. E o próprio CDI, naturalmente, é um bom benchmark, é um retorno muito alto. Sendo que a maioria dos fundos de papéis, pelo menos os que são de high grade, né, tem um menor nível de crédito, não tem problemas de inadimplência, pelo menos não de forma frequente, e eles conseguem CDI mais 1, CDI mais 2, ou Tesouro IPCA com spread de mais 2, 3% de adicional. Então, se o Tesouro tem IPCA mais 6, eles conseguem IPCA mais 9, IPCA mais 10. A hora que você pega isso, tira os custos do fundo e não tem problemas significativos de inadimplência, o resultado tende a ser um retorno 1, 2% acima do CDI ou 1, 2% acima do Tesouro IPCA. Então, a gente gosta, eu gosto em particular, muito mais de fundos de papel do que fundos de tijolo por causa desse fator. Você está exposto àquilo que funciona no Brasil, que é renda fixa. Tem os filtros, não dá para entrar em qualquer um, mas na média, o fundo de papel para carrego eu gosto mais. Ele costuma ter menos volatilidade e ele costuma ter um retorno de médio e longo prazo mais alto do que a maioria dos fundos de tijolo. E os híbridos e multi-estratégia? Aí é um mix dos dois, né? Aí depende muito do que está acontecendo ali dentro. Se você pegar basicamente o híbrido, a mesma lógica se aplica. Se é um híbrido que está muito focado em papel, eu gosto. Ao mesmo tempo, se ele faz só posições táticas em tijolo e ele consegue fazer isso muito bem, né, não é o foco, ele não senta em cima e carrega, ele consegue gerar alfa nos imóveis que ele compra, vende, adquire e aluga, aí faz sentido, acho que não tem problema nenhum. Mas, como já conversamos, eu sou muito mais inclinado a fundos de papel do que fundos de tijolo. E quando a gente vai para multi-estratégia, FOF e outras coisas assim, aí fica um pouquinho mais complexo, né? O FOF, em particular, eu gosto de citar esse porque tem uma leitura também negativa do FOF, assim como o tijolo. Em geral, a maioria dos FOFs perde para o IFIX. Se você pegar o retorno acumulado pós-custo, a maioria perde para o IFIX. Por quê? Primeiro, que você tem custo de corretagem. Segundo, que você tem custo de administração e performance. Terceiro, em FIIs, a questão de liquidez é um grande problema. O FOF, para ser listado, para ser viável, ele tem centenas de milhões de reais. Você não consegue negociar isso com facilidade, você faz preço na hora que você tenta comprar e vender. Então, é muito difícil esses fundos terem uma gestão muito ativa. E sem gestão muito ativa, é difícil você descorrelacionar do índice. Até porque a gente não tem tanto papel com liquidez relevante. Você não vai ter 20%, 30% de posição num único fundo. Você precisa diversificar, você vai ter 20, 25, 30 fundos no portfólio. Então, mesmo que você consiga selecionar os 10, 15 melhores fundos e faça uma boa análise, você ainda tem que complementar o portfólio com outros ativos e, no final das contas, aqueles 10, 15 que você selecionou bem não geram alfa suficiente para pagar todos os custos. Você precisaria girar mais o portfólio, mas aí você bate na liquidez, você bate no custo de corretagem, você tem outros problemas. Então, realmente vejo muita dificuldade dos gestores de FOF de gerarem retorno relevante a médio e longo prazo. Mais uma vez, existem exceções. O pessoal da Real Investor, daqui da minha cidade, por coincidência, mas eles têm um fundo que investe em outros FIIs e tal, e tem um nível de retorno muito bom até o momento. Mas não é a média. Outro ponto que vale a pena citar sobre FOF, já falei isso, mas vou reforçar, é que apesar do carrego nele não ser interessante, a mesma estratégia de volta média e outros gatilhos que a gente aplica em tijolo para ganhar dinheiro no curto prazo também se aplicam em FOF. Então, assim, apesar de a gente não gostar de carregar, nada nos impede de ter uma posição em um FOF para ganhar em uma semana, 2 semanas. Pelo até contrário, até a gente gosta bastante disso porque é muito mais fácil precificar um FOF do que um fundo de tijolo ou um fundo de papel. Querendo ou não, o FOF, se for só de ativos listados, ele nada mais é do que a soma de todos os ativos que está ali naquele pacote. Então tem uma precificação muito clara. Distorceu dessa precificação, geralmente dá para você conseguir aproveitar isso e arbitrar, entre aspas, né, tem risco, mas ganhar dinheiro em cima disso. Então, para longo prazo não gosto, para curto prazo ele é muito bom para operar. Matheus, você falou um pouquinho, né? A gente começou falando em relação ao macro e tudo que pode aí acontecer, até você ter aí a sua opinião a respeito, mas essa questão de tributação que também acaba ali impactando os investidores, seja aqueles pequenos, médio e grande, não só os grandes, como a grande maioria acha que são eles que vão ser impactados, mas com esse potencial mudança nessa medida provisória,
os pequenos e médios que vão ser bastante impactados, porque são aqueles que estão começando a investir, tem aqueles produtos, né, de renda fixa mais acessíveis. Como é que você vê isso? Olha, eu não gosto de como o sistema tributário no Brasil funciona. Então, se eu for falar de alguma coisa, eu vou primeiro deixar minha crítica ao sistema como um todo, né? Eu entendo que a coisa deveria ser mais democrática, no sentido do que o que vale para um deveria valer para todo mundo. A partir do momento que você começa a criar isenção, benefício, compensação para alguns, imposto para outro, vira um caos, né? Cada coisa é tributada de uma forma diferente e você passa a não ter o mercado funcionando de forma eficiente se você acredita na simplesmente lei de mercado, né? Mão invisível, vamos dizer assim. Então, querendo ou não, depois que você coloca um incentivo para você tirar, é muito difícil. Você vê que tem lobby, né? O pessoal vai chiar. Sendo bem honesto, o cenário ideal para mim seria não ter isenção e todo mundo ser tributado de imposto e acabou. Não deveria ter distinção de imposto sobre dividendo, imposto sobre ganho de capital. Ah, mas esse é isento, esse não é. Esse só tributa quando vende, esse tributa sempre mensalmente. Come cotas. Isso é um caos. Então, primeiro deixando a crítica ao sistema. Dado que a gente tem o que a gente tem, óbvio, né, como investidor que tem posição em FII, como clientes que têm posição em FII, a notícia não é positiva. Não tem como falar que é. Mas também não acho que é o final do mundo. Vai cair 5% o retorno, em teoria, mas se você for olhar desde que a notícia voltou à tona, porque esse tema já teve em discussão várias vezes nos últimos anos, o IFIX não caiu de forma significativa e muito menos caiu perto dos 5%, que seria a queda justa esperada para uma tributação de 5%. Por quê? Porque parte disso já estava no preço. Já foi discutido isso várias vezes, então já se sabia, ou tinha uma grande probabilidade de que em algum momento nos próximos anos iria ser tributado alguma coisa. Os 5% eu acho super razoável. Eu estava com medo de vir mais, sendo bem honesto. Porque falando de equalização tributária, né, de deixar tudo igual, teoricamente tinha que jogar para 15% ou 20%. Então 5% ainda está ótimo. Não dá ideia, Matheus. Mas assim, perto do que acontece no exterior, né, como você falou, essa questão de equalização, de ser 30% lá fora, né, comparando os fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRA não, porque FIINFRA era isento, tanto no ganho de capital quanto no rendimento. Mas se você comparar fundos imobiliários e FIAGROS com os REITs, né, claro que não são iguais e tem uma questão ali cultural e tributária diferenciada, mas lá é 30%, né, sem choro nem vela, né, e aqui era isento, né, até então. Bem, a gente não sabe o que vai acontecer, né, como você falou, tem lobby, tem várias questões, já derrubaram a IOF, então tem muita coisa para ser discutida, mas de fato, uma hora ou outra isso vai acontecer, né, Matheus? É Brasil, né? Acho muito provável que sim, tá, Andréia? Que alguma hora vai vir tributação. E para quem pensa em contratar, né, uma carteira administrada, como que você compara aí em relação a fundos ou gestões passivas, né? Nós estamos falando em relação à assessoria, consultoria, diferenciação, mas em comparação aí a outros fundos e a gestão passiva em si, né? Como que ela diferencia e para quem pensa, quais são aí os benefícios de você ter em relação a esses outros tipos existentes aí, né? A gestão passiva é um ponto interessante. Se a gente olha no exterior, pegando Estados Unidos como exemplo, realmente a gestão passiva funciona muito bem lá. Se você sentou em cima de um portfólio que é 60% equities, ETF, S&P e acabou, e 40% bonds, que é o portfólio mais comum lá dos Estados Unidos, você teve um bom retorno a médio e longo prazo. Então lá funciona muito bem. Aqui no Brasil, eu diria que a gestão passiva deveria se chamar CDI passivo, porque você senta no CDI é o que vai funcionar. Se sentar em cima do IFIX, sentar em cima do IBOV, sentar em cima de qualquer outra coisa que se mexe, exceto renda fixa, provavelmente não vai dar muito certo. E detalhe, né? Acho que isso funciona nos Estados Unidos porque foi os Estados Unidos, foi um dos países que teve maior nível de desenvolvimento econômico, o PIB cresceu pra caramba, a bolsa por consequência acompanhou e etc. Se você aplicar rendimento passivo, estratégia passiva, perdão, em alguns outros países do mundo, essa dinâmica não é exclusiva do Brasil. É óbvio que aqui a gente tem o CDI que piora a situação, mas se você pegar a bolsa do Japão, eu não lembro agora os dados exatos, mas ficou tipo 20 anos de lado, um negócio assim. Quem comprou um ETF de bolsa de Japão, passivo, aos 40 anos para se aposentar nos 60, não se aposentou, né? Para citar um exemplo. Então, não sei se é tão simples. Eu acho que se você estiver no barco correto, o ETF passivo ele vai resolver o seu problema.
A gente já sabe que o barco correto dos últimos 20 anos foi os Estados Unidos, mas não tem nenhuma garantia que o barco correto dos próximos 20 anos vai continuar sendo os Estados Unidos. Então, acho que o problema do passivo é esse. Se você eventualmente monta um passivo, estratégia passiva, lá nos Estados Unidos, e porventura esse ciclo se quebra, você vai perder sua aposentadoria ou vai ter muito mais dificuldade de você acumular o patrimônio que você pensava antes. No final das contas, o passivo precisa virar um ativo para funcionar bem. Você vai ter que montar as posições em ETF nos Estados Unidos e vai ter que fazer um acompanhamento. Poxa, isso aqui está indo bem? A economia está indo legal? Está crescendo? Esse investimento, essa estratégia passiva tende a trazer os frutos que eu tinha originado? Pensado? Senão você vai ter que mudar de país, vai ter que mudar de estratégia. Aí vira gestão ativa. Você pode até ter um giro menor, mas eu não gosto da ideia de você comprar, sentar em cima, não olhar, não estudar, nada. Pode dar certo, pode, mas você vai apostar sua aposentadoria nisso, apostar sua liberdade financeira nisso, sua qualidade de vida daqui a 30 anos? Mesmo que você tenha 20% de chance de errar, o que é uma probabilidade baixa, eu não faria essa aposta, tá? Então, não gosto tanto da estratégia passiva, pura e simplesmente. Agora, você misturar isso com acompanhamento, para saber que está dando certo, para dar tempo de corrigir a rota se tiver alguma coisa indo errado, aí eu acho que faz sentido. Entra naqueles 5, 10% que eu conversei com você. É a pessoa que tem tempo para fazer esse acompanhamento e que consegue tomar as decisões corretas, porque estudou e gasta tempo e consegue acertar, né? Porque tem gente que estuda e gasta tempo e ainda assim tem retorno abaixo da média de mercado, que é normal, né? Por definição, se tem média, alguém está acima, alguém está abaixo. Mas acho que dá, mas não é para todo mundo. A maioria das pessoas em gestão passiva tende a ter um resultado abaixo da média e abaixo de serviços terceirizados. Maravilha. Matheus, obrigado por você ter vindo aqui, esclarecido essa questão, né, mostrado as diferenciações existentes entre você escolher você mesmo, você ter uma carteira automatizada e uma carteira administrada. A diferenciação é muito importante para o pessoal compreender como é que funcionam essas sistemáticas. Gostaria então que você deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais para o pessoal conhecer mais a gestão e também aí, caso tenha ficado alguma dúvida, enviar a dúvida e também conhecer um pouco mais do trabalho de vocês e quem sabe aí se tornar aí cliente da Up Gestão. Perfeito, queria agradecer mais uma vez o espaço, tá, Andréia? Gostei do bate-papo. Se no futuro o pessoal quiser falar de outros temas, estou à disposição, a gente bate papo sobre outros assuntos. Sobre redes sociais, não tem muito segredo, é Matheus, igual está escrito ali, com TH, B de bola e Sanches com S no final, no Instagram, então Matheus B Sanches, você vai me achar. No Twitter eu era bem ativo, eu também estou menos ativo agora, mas eu acho que é o mesmo arroba, deixa eu confirmar, mesmo arroba, Matheus B Sanches. E aí fica o convite para quem quiser também entrar no site da gestora para pesquisar mais, é up-gestora.com.br, você vai conseguir achar ali o site. E sobre, eventualmente, ter interesse no serviço, etc., entre em contato com a gente marca um bate-papo, a gente conversa com todo mundo, vai começar a fazer esse processo de entender o perfil, igual a gente conversou. Então, o primeiro bate-papo é literalmente entender o que a pessoa está buscando, quanto que ela tem investido, etc. E aí, se você gostar da gente, a gente gostar de você, a gente avança. Né? Eu sempre brinco dessa forma. A gente trabalha, às vezes, com período de teste, dependendo do valor. É bem flexível o negócio aqui. Mas seria isso. Queria agradecer e quem tiver interessado, manda um WhatsApp pra gente. Ou no Insta também, tanto faz. Pessoal, obrigada, Matheus, obrigada a todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para ser notificado de todos os episódios do podcast. Também estamos nas principais plataformas de streaming. Mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, Matheus. Tchau, Andréia.